Muito bem-vinda, Marisete, ao programa Planeta Delas. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Porque, na verdade, estou com você, mas também com todo o seu público, tá? Muito obrigada pelo convite, adorei, fiquei, assim, lisonjeada. Nós que ficamos muito agradecidas com a sua presença. Como foi a sua infância? Eu sou baiana, de Itapetinga, na Bahia, né? E minha infância foi um pouco difícil, porque naquela época eu tinha 7 anos de idade e a minha mãe se separou do meu pai. Eu me lembro como hoje, eu falo que o meu livro me fez reviver essa história. Com 7 anos de idade, a minha mãe sofreu uma violência doméstica, tá? E aí ela decidiu não estar mais casada e nem permitir que as filhas vivessem aquele cenário. Uma época muito difícil, porque na Bahia, né? Então, uma mulher solteira com 7 filhos para criar. Foi um desafio e eu sou a terceira da filha da dona Idália, uma mulher muito guerreira, mas que ela quis colocar ali um ponto final nessa violência doméstica. E decidiu se separar do meu pai. A minha avó foi muito contra, não aceitava a separação, mas ela recebeu um apoio de uma grande mulher chamada Isabel, a única irmã que ela tinha, que resolveu apoiá-la na sua decisão e nos ajudar, porque uma mulher solteira na Bahia, com 7 filhos para criar, muito difícil. Mas ali a minha mãe cortava o vínculo, eu falo, erradicava a violência doméstica da vida dela. E aí os mais velhos, eu e mais 2 irmãos, eu tenho um irmão que é mais velho do que eu, o Lírio, depois é a minha irmã Arlete, que inclusive trabalha comigo hoje, cuida de mim, da minha casa, da minha família, e eu, a terceira, na época com 7 anos de idade. E ali decidimos juntos com minha mãe cuidar uns dos outros, né? E a minha mãe, analfabeta, negra, não assinava o nome dela, mas decidiu realmente pôr um fim na violência doméstica. E começamos ali a cuidar da minha mãe cuidar de nós. Ela foi trabalhar, a minha tia ajudava a nos olhar, né? A minha tia tinha acabado de casar também. E o meu tio, o marido dela, foi o nosso pai, aquele homem que nos orientava, que nos ajudava. E os mais velhos começaram a trabalhar fora, juntamente com a minha mãe, para criar os outros. Eu fui trabalhar num salão de beleza, eu varria os cabelos. Minha mãe trabalhava no frigorífico. Tinha dia que a gente ia ver ela no domingo, porque ela trabalhava altas horas na matança, né? E aí, quando eu estava com 14 anos, ao dobro já da idade, minha mãe resolveu vir para o Mato Grosso, porque meu pai foi lá, buscou meus 2 irmãos mais velhos, que eles estavam morando aqui no Mato Grosso, garimpando, mexia com ouro, né? E aí, a minha mãe resolveu vir para cá, porque os meus 2 irmãos mais velhos veio também. E aí, a gente veio para o Mato Grosso, eu tinha 14 anos. Em 88, a minha vinda para o Mato Grosso. E chegou aqui, os 2 resolveram, depois de 7 anos, se reconciliar. Aí a minha mãe vivia aquele ciclo, porque ele não tinha deixado o vício que ele tinha, que era a bebida. E eu fiquei aqui em Mato Grosso até 1990, 2 anos. E voltei para a Bahia para encontrar com o grande amor da minha vida. Com que idade? 16. Uma menina ainda. Uma menina, né? E voltei para lá e, infelizmente, também sofri violência doméstica grávida já de 8 meses. A minha sogra, na verdade, era machista. Ela apoiava que o filho saísse porque eu estava grávida, então não podia sair. Né? Ela falava, não, ele é jovem, ele pode, mas você está grávida, não pode e tal. E quando eu estava com 8 meses de gravidez, eu peguei ele com uma outra mulher. E aí a gente começou a discutir e ele me jogou escada abaixo. Eu falo no meu livro que eu fui jogada fora, grávida de 8 meses. Então eu sofri uma violência muito terrível na época, porque eu era uma criança, eu tinha 17 anos e estava grávida de 8 meses. E ali, quando eu fui jogada para trás, eu não tinha noção que tinha 10 degraus ainda atrás de mim. Então eu caí no meio da rua e quando eu acordei, era 4 horas da manhã, eu estava lá, sozinha, grávida de 8 meses. E ali, quando eu acordei e sentei no meio da rua, percebi que a minha filha mexeu, eu entendi que eu não poderia também aceitar viver aquele ciclo de violência. Quando eu acordei e eu me vi ali no chão, a primeira coisa que veio na minha mente foi a minha filha.
Falei, Jesus, eu estou no meio da rua, sozinha, e a minha filha morreu, né? E quando eu sentei, ela mexeu. Quando ela mexeu, eu lembrei da minha mãe. Porque eu me lembrei do dia que ela sofreu a violência doméstica. E a decisão que ela tomou. E ali sim, a coragem de criar 7 filhos sozinha na época dela foi muito mais difícil do que eu ali tomando uma decisão com uma filha ainda no meu ventre, né? E eu decidi também, falei, não, se ela deu conta, sendo quem era ela na época, imagine eu agora. E me levantei dali daquele chão e decidi erradicar a violência da minha vida. E peguei as minhas coisas na casa da minha sogra e fui para a casa da minha avó. E a minha tia, aquela mesma mulher que ajudou a minha mãe, me ajudou a ficar ali e terminar a minha gestação. Como que é o nome da sua tia? Isabel. Ela ainda é viva? Ai, é uma bênção na minha vida. Eu falo que a minha tia é minha segunda mãe. Segunda mãe. Né? E essa mulher maravilhosa me acolheu, a minha avó também me acolheu. Eu não podia viajar para Cuiabá grávida de 8 meses, aí eu esperei a minha filha nascer, a Michele, que hoje está com 32 anos. E com 17 dias, depois que a Michele nasceu, a gente veio embora para Cuiabá. Quando eu cheguei em Cuiabá, eu fui jogada fora novamente. Eu cheguei em Cuiabá com a minha filha com 17 dias de nascida, fui para a casa da minha mãe. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, meu pai falou que não me aceitava na casa dele. Uma mulher solteira, com uma filha nos braços, para ele era prostituta. E ele não me aceitou na casa dele. E ali eu fui jogada fora novamente. E aí, amada, naquele momento a minha mãe ficou sem chão. Porque ela me viu com uma filha nos braços e ela falava que ela se sentia paralisada. E aí eu fui procurar uns amigos que eu tinha no Parque do Lago, ali em Várzea Grande. Minha mãe já morava em Várzea Grande, no Cristo Rei. E aí eu consegui um local para ficar no Parque do Lago, numa família que é minha família hoje, que é a Dona Neide e o seu Nil. Os filhos dela são meus amigos. Eu trabalhava de cobradeira de ônibus com ele, eu era cobradeira de ônibus na Estrela d'Alva. E lembrei deles e fui pedir auxílio, que eu precisava de um lugar para ficar e também, né, um lugar para até eu conseguir um emprego, porque o meu pai não tinha me aceitado na casa dele. E ali eu fui acolhida pela Dona Neide e lembrei do meu antigo patrão aqui em Cuiabá, que todo mundo conhece, Roberto Peron, dono do Mercadão da Malha, meu amigo. Liguei para o Roberto e falei, Roberto, eu estou de volta em Cuiabá e eu preciso trabalhar, porque eu estou com uma filha de 17 dias nos braços e não tem nem lugar para ficar. Aí ele falou para mim, que dia que você começa? E eu comecei no dia seguinte. Quais foram os maiores desafios da sua vida? Olha, eu posso te falar assim, do fundo do meu coração, que foi vir embora com essa filha nos braços e chegar aqui e criar essa nova história. Porque eu precisava trabalhar para criar uma única filha e fui rejeitada pelo meu pai. E no meio dessa rejeição, a minha mãe suportou isso por 6 meses. E aí, ali, ela viu, ela fala isso hoje, ela é viva, graças a Deus, está de volta, morando na Bahia. Ela falou assim, que ela resistiu ficar longe de mim e da neta 6 meses. E aí ela falou para o meu pai, ou você traz a minha filha de volta, ou a gente separa. E ele falou, fique à vontade. E ela se separou. Pela segunda vez? Pela segunda vez, e aí eu assumi a responsabilidade de alugar uma casa, cuidar da minha filha e dos meus irmãos e da minha mãe. E ali começava a minha jornada, a minha trajetória, né? Porque isso aos quantos anos de idade? Aqui, eu fiz 18 aqui, né? Eu vim de lá, a minha filha nasceu dia 18 de janeiro de 91 e eu fiz 18 dia 20 de fevereiro já aqui em Cuiabá. Eu já estava de volta aqui. Foi quando você assumiu a casa? Quando eu assumi a casa, eu tinha mais ou menos uns 18 anos e 9 meses. Não, foi bem quase no final do ano, final de 91. E ali eu comecei a cuidar da minha mãe, porque ela cuidou de mim até ali. E ela começou a cuidar da minha filha também, né? Trouxe a Michele para... Aluguei uma casa no Cristo Rei e cuidei da minha mãe, da minha filha e dos meus irmãos por algum tempo. Nesse momento, a sua mãe fez uma escolha, né? Ela optou pela filha. E pela neta. Dali começava uma luta muito grande, os meus desafios.
cuidar não só da minha filha, mas também da minha mãe e dos meus irmãos. E o meu pai começou a incomodar a gente, né? Ele achava que por causa de mim a minha mãe separou dele. Então, quando ele vinha para Várzea Grande, ele bebia final de semana, ia lá na porta brigar, ameaçar. E com isso a minha mãe ficou com medo de ficar aqui e decidiu voltar para a Bahia. E aí ela optou, e eu também, dela levar a minha filha com ela, para mim poder trabalhar e ajudar a criar os demais também. E a minha mãe decidiu ir embora para a Bahia, com medo do meu pai fazer algo pior com ela, né? E até comigo. E aí a minha luta era grande, porque eu tinha a responsabilidade de trabalhar mais, porque aí eu já estava sem eles aqui, muito difícil, porque eu chegava à noite em casa e aquela casa estava vazia, né? Mas eu lembrava que eu tinha que cumprir uma missão. Você tinha um objetivo? Isso. Trazer a minha filha de volta e ajudar a minha mãe lá com meus irmãos. E aí, trabalhando aqui, a gente foi construindo essa vontade maior de ter estrutura lá para minha mãe, para meus irmãos e para minha filha. Nessa época você trabalhava com o quê? No Mercadão da Malha como vendedora. Vendedora. Era que ano? Já era 93. 93. E graças a Deus, o meu trabalho ali foi crescendo, fui trabalhando com vendas, tinha minhas metas, né? Eu me lembro que o Roberto me dava o dinheiro para comprar a marmita, para almoçar, e eu guardava ele aqui dentro do meu sutiã, e as meninas dividiam o almoço delas comigo, para que eu economizasse um pouco mais. Então, muitas vezes eu fiquei sem almoço, mas eu sabia que eu podia levar o dinheiro para mandar o leite para casa. E aí, ali eu fui crescendo como vendedora, como profissional, e recebi o convite de trabalhar na Tube, como vendedora. A Tube ali da esquina, bem na Pedro Celestino. E aí eu pedi demissão do Roberto e fui trabalhar na Tube como vendedora. Melhorou a minha condição financeira e eu decidi, num ano que eu fiquei de férias, buscar a minha filha. A minha filha já estava lá com quase 3 anos, né? E aí eu conheci esse jovem que me apresentaram e ele falou que queria casar comigo. E eu falei, eu acho bom, porque a minha mãe, se ela souber que eu estou namorando, e os homens também, sabendo que eu tenho uma filha, não vai querer só um namoro, né, como de antigamente. Ainda existia muito preconceito naquela época. Isso, e eu também, né, por ter sofrido esse preconceito do meu pai, não queria me relacionar para ficar namorando com um, com outro e tal, não. Então eu me preservava, eu saía para me divertir com as amigas, para dançar, para passear, mas eu não me relacionava com medo do homem só querer abusar de mim, porque eu tinha uma filha. Sim. E eu falei com ele falou, não, eu quero assumir a sua filha, eu quero casar com você. E assim foi. Ele decidiu isso, nós decidimos e eu voltei lá na Bahia para buscar a Michele. Ela já estava com quase 4 anos. Mas foi muito difícil, porque ela já estava longe da gente há muito tempo. Adaptação, né? Isso. E ela também, quando eu cheguei lá, ela estava acostumada com os tios, com a minha mãe, e ela não queria voltar. E para mim, 4 aninhos, ia fazer quase 4 anos. E eu falei para minha mãe, conversei, expliquei, minha mãe entendeu. E aí minha mãe falou, não, você precisa ir com a sua filha para lá, leva ela, porque lá ela vai ter uma qualidade de vida, ela vai poder estudar, ela vai poder ter uma vida melhor. E aí eu trouxe a minha filha e realmente meu marido assumiu a Michele. Ele colocou ela no plano de saúde, ele colocou ela no SESI para estudar, já porque ele tinha convênio no SESI. Então, e ali quando eu voltei com a Michele, nós alugamos um apartamento e fomos morar junto. E ele decidiu ser o pai que a minha filha não teve, né? E ali começava uma nova história. Eu falo que eu fui resgatada pelo meu marido, porque ele me fez acreditar num projeto que eu sempre quis ter, que é uma família. E a gente começou uma família, né? E hoje, vou falar para você, do relacionamento veio mais 3 filhos. Não só a Michele foi acolhida, nós realizamos o sonho de ter a nossa família. Eu tenho 4 filhos hoje, inclusive hoje é aniversário da minha neta. A Michele tem uma filha de 6 anos. O Jaires Gomes, que é esse homem, que é esse pai para a Michele, que é esse marido, esse incentivador, esse homem que me fez realmente chegar hoje quem eu sou, tem muito do Jaires em mim.
porque foi muito incentivo dele para me ser a advogada que eu sou, para me ser a empresária que eu sou, a palestrante que eu sou. Então, esse homem, ele veio para minha vida como um resgate do Senhor, para me construir aquela família que Deus queria que eu formasse em Mato Grosso. Você foi convidada, né, para ser coautora de um livro. Fala pra gente um pouquinho a respeito desse livro. Olha, esse livro ele veio num momento crucial na minha vida. Eu recebi um convite para escrever esse livro e eu falei, será que a minha história, né, dar um livro vai motivar alguém? E aí eles falaram, alguém me falou de você e eu acho que dá sim. E eu aproveitei essa oportunidade. E quando eu fiquei sabendo do nome do livro, eu falei, eu preciso escrever. E aí aqui está ele, Mulheres Diamante Construindo um Legado. Lembra do legado? Eu escrevi por mim, pela minha mãe, pela minha tia, e sou a 10ª, porque são 10 mulheres, eu sou a 10ª mulher. E olhando o cenário depois que eu conheci cada uma mulher, Deus separou essas mulheres para caminhar comigo para o resto da minha vida. Porque jamais isso aqui vai ficar apenas um livro ali. Onde eu vou, eu levo essas 10 mulheres comigo, e 10 mulheres diamante, que realmente tem histórias para motivar, para incentivar você, mulher. E olha, vou te contar um segredo. Se você quiser ser uma delas, fale comigo depois que eu vou te... Hoje eu sou coordenadora junto com o Carlos. Estou, vamos dizer, cavucando diamantes, buscando mulheres diamante para escrever o próximo. Apesar de todo esse sofrimento que você teve na infância e na adolescência, você é uma mulher abençoada, porque Deus colocou um homem bom na sua vida, né? Você tem uma família, né, estruturada, então o sofrimento lá de trás é pequeno diante de todas as conquistas que você teve, não é mesmo? Olha que interessante, eu falo assim que hoje, eu olhando o cenário, quando eu recebi o convite para escrever meu livro, eu revivi toda a minha história, né? É um capítulo só, mas o meu solo está saindo. Eu recebi o convite para escrever meu livro e eu falei, mas escrever o quê? Depois eu aceitei, porque eles me falaram, olha, falaram da sua história, é uma história muito forte. E aí eu revivi ela. Mas antes de eu reviver essa história, eu voltei lá. A Michelle estava com 8 anos, porque a avó dela entrou na justiça para ela ser reconhecida como filha do pai dela. Biológico, eu voltei, mas eu já sabia que Deus tinha uma história para mim aqui. Eu tinha um marido, eu estava construindo uma história, e eu vi ali que Deus realmente me resgatou. Ele não me queria lá na Bahia. Então, esse sofrimento já tinha passado, já tinha ficado para trás. Então, eu reconheço, olhando todo o cenário, que Deus tinha uma nova história para mim aqui. Porém, eu precisava decidir ser, né, ou uma telespectadora, ficar olhando e deixar passar, ou eu poderia ser a autora desses fatos. Porque Deus fala, faça a sua parte que eu te ajudarei. E eu decidi fazer a minha parte. Eu decidi me levantar do chão e vir para cá. Eu decidi galgar toda essa trajetória, mudar de emprego, aceitar as propostas, porque cavalo arriado não passa 2 vezes, né? Minha mãe sempre fala isso. Então, sempre que eu tinha uma oportunidade de melhorar, eu não tinha medo de arriscar. Eu avançava. As lutas vêm, não é fácil para ninguém. Você acha que eu não tive outras dificuldades no meio do caminho? Grávida da Valentina, a Valentina era gêmeas, era um casal. Eu perdi um dos bebês durante a gravidez. E eu estava fazendo 2 pós-graduação. E eu terminei elas. Então, Deus sempre me preparou para avançar, não para recuar. Então, mesmo grávida da Valentina, com 41 anos, com um filho morto e um vivo na barriga, eu terminei 2 pós-graduação. Porque eu não poderia parar na metade do caminho. Então, eu acredito que mulheres têm que olhar não para a dificuldade, mas para o futuro, para frente. O que Deus quer com tudo isso? O que é que eu estou passando aqui? Qual o legado que eu preciso deixar com essa dificuldade que eu estou passando? Você entendeu? E graças a Deus, eu sempre tive pessoas e o meu marido do meu lado para me motivar, essa minha irmã para me ajudar, para cuidar dos meus filhos, porque aí ela começou a trabalhar comigo, né? Os meus filhos nunca foram para uma creche. Eu sempre lutei para ter alguém para cuidar deles, para que eu pudesse trabalhar com mais tranquilidade. Meu marido buscava eles na escola, ficava com eles até 10, 11 horas da noite até eu chegar. Aí chegava, vai olhar caderno de menino, vai cuidar de casa, vai limpar a casa, organizar.
No outro dia, eu e ele saía junto, ele me deixava na faculdade. Então, mulher, é isso aí. Como aconteceu essa história de você se tornar palestrante? Então, começou há muito tempo atrás, logo quando eu me formei, há 12 anos, né? Vai fazer 13. Eu não tinha ninguém na minha família formado, eu sou a única, tá? Minha mãe é analfabeta, não assino o nome dela. E aí, formando em Direito aqui na Univag, fiz a minha prova da OAB, passei, graças a Deus, Deus é muito bom, passei de primeira. E meu marido falou, agora chegou a hora de abrir o seu escritório. Eu falei, e aí? Eu não tenho ninguém no Mato Grosso, na área. E aí eu fui para dentro da OAB, já que eu era advogada, eu fui para lá. E lá eu conheci uma grande mulher chamada Flávia Moretti, presidente da OAB, me acolheu e me jogou responsabilidades na mão. Me deu a presidência da Comissão de Direito Previdenciário, que é a minha formação hoje. Eu sou pós-graduada em tenho duas pós-graduação na área, e ali eu comecei a dar palestra em prol da sociedade. Levar para a sociedade de Várzea Grande informação clara, informação verdadeira, levando dentro dos CRAS da cidade, fazendo trabalho social em prol da população, né? No mês de outubro, falando sobre Outubro Rosa, levando o direito das pessoas com câncer. No mês da mulher, levando informação contra a violência doméstica. Hoje eu faço parte da rede de enfrentamento à violência doméstica em Várzea Grande. Sou da cadeira do direito da mulher na BPW Várzea Grande. Então, eu trabalho em prol da mulher tem 12 anos. Por quê? Porque eu sofri uma violência doméstica, minha mãe sofreu, e eu quero hoje que as mulheres não sofram mais por falta de informação, por saber que tem uma mulher aqui que elas podem contar, que ela pode pedir ajuda, que mulher ajuda mulher sim, que nós não somos concorrentes uma da outra, e que elas podem contar comigo. Então, eu estou aqui como palestrante, como advogada, como mãe, como filha, mas também como mulher, para apoiar mulheres. E foi assim que nasceu a palestrante Marisete França. Foi assim que nasceu, com anseio de contribuir com a sociedade. E hoje eu sou uma select do Paulo Vieira, no Mato Grosso. Eu comprei uma franquia da Febracis, onde eu estou fazendo algumas formações em coach, em palestrante. E o meu livro também me levou a levar essas mulheres, a levar essas histórias. E hoje a minha agenda está aberta, lotada, levando palestra, levando informação dentro das igrejas. Trabalhei também, eu falo, contribuir dentro da OAB, hoje eu contribuo dentro da BPW, dentro da rede de enfrentamento. E a Marisete é uma mulher que hoje busca ajudar outras mulheres. Quero que você deixe uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo nesse momento, né? Às vezes estão passando por um momento de dificuldade, até por um momento parecido com o que você passou. Deixa uma mensagem para elas, por favor. Quero falar para você, mulher, por mais difícil o momento que você esteja vivendo, existe um Deus no céu grandioso, que Ele está sempre pronto para nos ajudar. Naquele dia que eu fui jogada fora, eu olhei para o céu e Deus me levantou. E jamais Ele vai te permitir continuar caída. Então, busque sempre no alto, porque Deus está pronto para nos ajudar, para nos fortalecer. E foi esse Deus que me trouxe até aqui. Eu falo que hoje, quando eu olho para trás, eu reconheço cada resgate que eu vivi. Não foram poucos, tá? Não foi só lá na Bahia, quando Ele me arrancou daquele chão. Ele me arrancou de muitos outros que nós não temos tempo para falar. Mas eu quero falar para você, não permaneça caída. Levante, que Deus sempre vai te ajudar a avançar. Alguém que esteja nos assistindo e gostaria que você fizesse uma palestra, contratar você como palestrante, como entrar em contato com você? Olha, eu tenho hoje o meu telefone, 65-9272-7658, e no meu Instagram, Marisete França Oficial também, lá tem os links, né, que você pode entrar em contato comigo, ou na minha empresa, MF Gomes, Estrutura Metálica e Serralheria, no Cristo Rei, ou no meu escritório de advocacia, França Gomes Advogados. Quero agradecer mais uma vez a sua presença, por ter aceitado o nosso convite aqui do Planeta Delas para vir contar um pouquinho da sua história, que eu tenho certeza vai motivar e incentivar muitas mulheres que estão em casa nos assistindo.
você viu a história da Marisete, que aos 17 anos, grávida de 8 meses, foi jogada a escada abaixo pelo próprio marido. E, quando foi pedir ajuda ao pai, foi rejeitada. Você deve estar se perguntando, será que ela perdoou o pai? Sim, ela perdoou. Ela me disse que a sua primeira liminar como advogada foi para conseguir uma vaga na UTI de um pronto-socorro para o pai, que, após ser hospitalizado, faleceu.